eu proponho, né, que a pessoa ela não vá lá para impedir o outro de cometer o suicídio, mas numa postura de respeito, dizer algo que tem mais ou menos essa característica, que é, olha, a sua vida é sua. O que você vai decidir dela é responsabilidade sua. Porque quem vive a sua vida é você. E só você sabe o que é viver a sua vida. Eu tô aqui para te ouvir, para tentar entender o que tá acontecendo com a sua vida, que ela se tornou tão penosa a ponto de não valer a pena. É muito importante, né, essa dimensão. Eu acho que até tinha um tópico, né, que a gente estudava, que era meio que esse de quem é a vida afinal, né? Eu acho que quando a gente fala de suicídio, né, essa dimensão é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas, os familiares, quando a pessoa tá com ideações ou ela diz, né, tá num sofrimento, as pessoas ficam numa perspectiva de que a outra pessoa tem que viver porque eu quero, né, de uma forma egoísta, né? E aí fecha-se inclusive o campo de diálogo, de conversa, de escuta, né, de preocupação com o outro, uma preocupação real com o outro, né, e não comigo mesmo, né, uma preocupação egoísta. Fala um pouquinho sobre isso pra gente também. Então, é muito interessante isso que você trouxe. Aliás, tem um filme, ele não é propriamente sobre suicídio, mas ele tem esse título de Quem é a Vida Afinal, e é justamente sobre um cara que fica tetraplégico, um arquiteto, né, que tem um escultor, na verdade, que tem um trabalho maravilhoso e tal, ele fica tetraplégico, ele não pode usar mais as mãos, nem nada e tal. E aí, quando ele se dá conta disso, começa toda uma discussão de quem é a vida afinal. E veja que é um caso interessante, porque ele é tetraplégico, portanto, ele não pode realizar o suicídio. Ele precisa de ajuda. E eu não vou contar o filme, porque o filme envereda por uma questão super interessante e tal, mexe também com o direito e tal. Eu recomendo que vocês vejam. Não é um filme tão conhecido, mas é um filme super interessante. Um outro filme na mesma linha, aí baseado num fato verídico e que resultou num dos melhores filmes, na minha opinião, é o Mar Adentro, que é a história do Ramon São Pedro, também um homem que fica tetraplégico, e aí ele vai procurar um jeito de acabar com a vida dele, porque para ele já não estava vivo, estava morto, só que ele não conseguia morrer. Então ele foi procurar a eutanásia, enfim. E aí tem toda uma discussão muito importante, um caso verídico, tem livro, tem filme, tem tudo, porque na verdade a discussão é essa de quem é a vida, né? A vida é nossa, a vida é de cada um de nós. A vida é, se a pessoa é religiosa, se tem Deus, tal, e a pessoa diz, não, a vida a Deus pertence, tal, é uma opção religiosa, ok. Mas se não tem religião, ou se a religião é permissiva em relação a isso, que não é muito fácil, de quem é a vida? A vida é da pessoa. Só que em muitas compreensões a vida é do Estado. Então é o Estado que decide, é a lei que decide. A gente está vendo as barbaridades que tem em relação ao aborto, né? Em relação também a pessoas que têm doenças graves, sem possibilidade de recuperação, com muito sofrimento e que têm a sua vida prolongada. Então aí a vida é da medicina. Então tem toda uma discussão sobre isso, sobre o direito de viver versus a obrigação de viver. Então se uma pessoa, por exemplo, define que ela não quer mais viver, ela tem esse direito, não tem esse direito. Então, essa é uma discussão muito séria. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, nos cuidados das pessoas que tentam suicídio, aquele grupo de pessoas que acham que a vida acima de tudo, cometem barbaridades tentando salvar uma pessoa que não quer mais viver. Então, isso é uma violência também. Mas tem muita gente que nunca vai entender isso como violência, vai achar que isso está certo, que a gente tem que fazer a pessoa viver a todo custo. Então amarra na cama, faz umas coisas horríveis que causam muito mais sofrimento. Então há uma certa, vamos dizer, hipocrisia, né, de achar que a gente tem todo o direito em cima de uma outra pessoa. Você chamou de egoísmo também. É uma discussão muito importante entre familiares,
que às vezes não querem. Uhum. Né? Então, no filme Mar Adentro, a diferença dos diversos membros da família em relação ao Ramon Sampedro, que é o protagonista, né? É muito interessante. Acho que a cunhada dele, não sei o que, fica extremamente ofendida. Como que ele pode desejar morte? Ela faz tudo para ele, tudo que ele quer e tal. E ele diz, a vida não é a sua vida, é a minha vida. Uhum. Né? Então é interessante, essa é uma discussão que no Brasil ainda é muito incipiente, mas ela precisa ser feita. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, seja porque eu sou chamado especificamente para falar sobre suicídio, seja em supervisões, enfim, sempre que aparece, eu sempre retomo o assunto a partir desse ponto, professor, que eu acho que é fundamental, né? Essa coisa de tomar o outro como o responsável sobre a própria vida, né? E até aqui, né, nesse canal tem bastante psicólogo que acompanha aqui, né? E eu sempre coloco dessa forma: a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter uma postura de respeito com a pessoa que está na nossa frente. E eu, até como orientação mesmo, eu proponho, né, que a pessoa ela não vá lá para impedir o outro de cometer o suicídio, mas numa postura de respeito, dizer algo que tem mais ou menos essa característica, que é: olha, a sua vida é sua. O que você vai decidir dela é responsabilidade sua, porque quem vive a sua vida é você. E só você sabe o que é viver a sua vida. Eu tô aqui para te ouvir, para tentar entender o que está acontecendo com a sua vida, que ela se tornou tão penosa a ponto de não valer a pena de viver. Então, não tô aqui para te convencer a viver, não tô aqui para mostrar que o que você pensa é errado, porque eu nem sei se é, né? Mas tô aqui para ajudar a entender esse sofrimento e, quem sabe, a gente cuidar desse sofrimento, seja pro caminho que você decidir. É uma postura de respeito para outra pessoa. E isso, eu percebo que quando eu falo, as pessoas ficam chocadas, assim. Muitas ficam. Como assim você vai falar isso para uma pessoa que tá querendo cometer suicídio? E eu falo, mas toda a minha experiência mostra que só assim se abre um canal de diálogo. Porque o mundo inteiro já está tentando fazer essa pessoa viver uma vida que ela já não quer mais, né? Que está esgarçada, né? Que ela não tem mais desejo ali, né? Em alguns casos um pouco diferente, enfim, mas generalizando um pouco, sem perder as outras possibilidades, ela não está afim. Então eu vou ali para ser mais uma pessoa que vai falar: não, você está errado, não é assim. Eu vou sair do meu lugar de analista mesmo, né? Aquela pessoa que vai poder ajudar a pensar. Isso é muito importante que você está falando, Ronaldo, pelo seguinte: se a pessoa não se sentir compreendida e sentir que, né, que tem uma forçação e tal, ela pode ir embora. Na verdade, o nosso trabalho, ele faz sentido se uma pessoa vem buscar, está lá e precisa falar sobre isso, quer ouvir, ter seu sofrimento escutado, quer ser acolhida, porque às vezes ela não pode falar isso para ninguém. Se nós entramos com essa coisa salvacionista, a pessoa muitas vezes vai embora. E realmente, você falou uma coisa que é verdade, o mundo inteiro está debruçado em cima dessa questão. Antes da pandemia já havia uma preocupação muito grande, com o suicídio já há bastante tempo. É um imperativo, né, essa questão da diminuição do número de suicídios, da prevenção e tal, é uma questão muito importante. E um pouco antes da pandemia já havia uma decisão de cuidar do sofrimento, né? Então, de tornar isto um assunto essencial e não secundário. Quer dizer assim, não, a pessoa tem uma doença física, tem um câncer, tem não sei o quê, ok. Mas se ela tem um problema de saúde mental, de sofrimento e tal, isso é secundário. E tem uma perspectiva, até a gente observa bastante nesse governo atual, de achar que com força de vontade, com não sei o que, você consegue superar. E não é força de vontade. A vontade não tem, então não tem força também. Se você gostou desse corte de live que a gente fez, não se esquece de curtir e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para sempre receber vídeos que tragam uma discussão da realidade presente, das relações,
a respeito da saúde mental, psicologia e psicanálise. Esse é um canal para isso, um canal que faz esse tipo de discussão com um viés crítico. Deixa nos comentários o que você está achando, quando você tiver alguma dúvida ou quando você tiver alguma sugestão de vídeo ou live para a gente fazer aqui no canal. E se você quiser acessar a live inteira, aqui esse é o vídeo da live inteira. Mas você também pode acessar esse outro vídeo que o YouTube está te recomendando. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.